Neste vídeo nós explicaremos como fazer uma análise de um DOE. Vocês lembram que no vídeo anterior nós fizemos o planejamento dele, executamos o experimento e obtivemos o tempo de voo para cada situação proposta. E agora nós vamos analisar baseado nesses resultados. Para analisar, nós vamos novamente no Stat, DOE, fatorial. A primeira coisa que nós vamos analisar aqui é, vamos pegar uma equação. Então, para isso, nós precisamos selecionar quais são os termos que nós queremos usar para poder fazer a análise. Então, ângulo, cauda, papel, as interações entre eles. Então, ok. O gráfico, nós vamos pedir um Pareto dos efeitos principais e dos efeitos de interação. Resultado, eu quero coeficientes, uma tabela nova. E eu quero usar todos os termos disponíveis. Dou um OK. Ele vai me dar um resultado. E me traz aqui uma noção da influência de cada fator e da interação entre eles. O que ele nos mostra aqui é que os fatores A, que é o principal, C, AC, eles são predominantes. C chega a 13,5% A com C. O B com C já é 6,5%, o A, B e o C 5% e o B sozinho é 3,5%. Tem uma maneira até mais fácil de você fazer, tem uma maneira até mais fácil de você identificar qual o efeito e qual a interação que é mais significativa para o nosso modelo. Como é que nós fazemos? Stat, DOE, fatorial. Vamos avaliar aqui os fatoriais. Você pode avaliar tanto os efeitos principais quanto os efeitos de interação. Mas para isso você precisa fazer a configuração. Nosso caso aqui, efeitos principais. Eu quero o tempo de voo, que é a variável resposta. E eu quero analisar com todos os termos, ângulo, cauda e papel. Para a interação, da mesma forma, dou um OK. E ele vai fazer um gráfico interessante. Na verdade, dois gráficos. O primeiro gráfico é um gráfico dos efeitos principais. Então, que mostra pra gente que quando você muda o ângulo de 5 para 30, tem uma diferença muito grande. Ângulos mais baixos levam um maior tempo de residência do helicóptero. A cauda tanto faz uma cauda de 4 quanto uma cauda de 6. E o papel também, o papel crepe, ele tem muito mais, tem um tempo de voo maior do que o papel vinco. Mas isso são efeitos principais. E as interações? Para isso nós vamos procurar o último gráfico que foi feito. Aqui ele mostra a interação, relaciona o ângulo com a cauda, o ângulo com o papel, aqui o papel com a cauda. O que é que mostra pra gente aqui? Que o ângulo e a cauda praticamente não tem muita influência. É aquele AC que a gente viu lá. O ângulo com o papel tem alguma influência, é o chamado AB. E o papel com cauda é pequena, praticamente nenhuma. Então quer dizer, é exatamente a conclusão que nós chegamos com o primeiro gráfico, sendo que aqui está muito mais evidente. Ele também gerou para a gente uma equação. Essa foi a equação. Os valores codificados, você tem aqui os coeficientes. Os coeficientes. Coeficiente 27,50 é relativo a constante. O ângulo menos 20,75. Para a cauda, menos 1,75. Como é que você escreve essa equação, né? Você escreve assim, ó. O voo é igual a 27,50 menos 20,75 vezes o ângulo menos 1,75 vezes a cauda menos 7,5 vezes o papel mais 0 vezes
o ângulo vezes a cauda, mais 6,75 vezes o ângulo vezes o papel, mais 3,25 vezes a cauda vezes o papel, menos 2,5 vezes ângulo vezes cauda vezes papel. Sendo que isso aqui é uma equação codificada, então o ângulo, se ele for 5, ele vai ser, você vai colocar na nossa equação, menos 1. Se for 30, ele vai ser mais 1. É codificada. A cauda, se for 4, vai ser menos 1. Se for 6, vai ser mais 1. E o papel, se for crepe, vai ser menos 1. E se for vinco, vai ser mais 1. Essa é a equação que nós montamos a partir das informações do Minitab. Se você quiser trabalhar com a não codificada, da mesma forma, você vai ter aqui o coeficiente da constante, o coeficiente do ângulo, da cauda, ângulo vezes cauda, ângulo vezes papel, ângulo, cauda vezes papel, ângulo, cauda e papel. O importante é notar que o papel, por ele ser uma variável que atributiva, ou é uma coisa ou a outra, ele aqui vai ser menos 1 para crepe e mais 1 para vinco, mesmo não sendo uma equação não codificada. Tem uma outra maneira também da gente trabalhar com ábacos, não com equações, né? Às vezes você não precisa saber exatamente o que você quer, você precisa pelo menos ter uma ideia de em que região que está sendo trabalhado. Então nós temos aqui essa ferramenta DOE, fatorial mais uma vez. Vamos pedir para ele fazer um contorno. Dá um setup aqui, nossa variável resposta sempre aqui nesse exercício é o tempo de voo. Vou pedir para ele trabalhar com dados não codificados. Dou um OK. Ele vai gerar um ábaco. Como é que eu entendo esse ábaco? Para uma cauda e no ângulo, por exemplo, vamos pegar aqui um ângulo de 10 com uma cauda de 5, ele vai estar aqui, ó, nessa faixa desse verde aqui, o segundo. Então esse verde aqui, segundo, ele representa entre 60 e 70. O que ele quer dizer com isso? Que o nosso helicóptero deve ficar sobrevoando de 60 e 70. Se eu quero fazer um voo rápido, né, eu quero que ele fique em 20, como é que eu faço? 20 é essa faixa aqui, roxa, quase tendendo para o azul escuro. Então é aqui. Então eu posso trabalhar com um ângulo entre uns 22 e uns 26. Uma cauda de 5 dá para trabalhar, uma cauda de 4,5 dá para trabalhar. Esse daqui é muito útil para quem quer fazer avaliações rápidas e não precisa ter precisão. Pois é, pessoal, aqui nós tentamos mostrar, evidenciar o poder que tem o DOE, né? Ele não se resume somente a uma equação, você pode ter uma curva que lhe dê a ideia de como funcionam as coisas. Você pode ter uma superfície, ele ao invés de fazer um contorno, ele pode fazer uma superfície. Eu acho que, na minha opinião, é uma das ferramentas mais potentes que existe nesse nosso curso de Greenbelt. Espero que tenha sido interessante o experimento, espero que ele ajude quando você esquecer os passos, para que você consiga fazer o experimento de acordo com sua necessidade. Então é isso, obrigado.